Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Nutrição Temática. Eu sou a Simone Geraldini, nutricionista, e temos uma convidada especial, a doutora Juliana Zanocco. A Ju é médica nefrologista, a gente se conheceu lá na Unifesp. Na época, eu estava fazendo meu doutorado e nós duas éramos voluntárias no ambulatório de nefrites do Hospital São Paulo. Ju, se apresenta um pouquinho melhor para a gente. Olá a todos, meu nome é Juliana Zanocco, eu sou médica nefrologista, sou formada desde 1998 e fiz residência de clínica, fiz 1 ano de residência de UTI, residência de nefro, terminando toda a minha formação em 2004. Fiz mestrado na Escola Paulista de Medicina e atuo na parte de nefrologia e de transplante renal há muito tempo. Conheci a Simone lá no ambulatório de nefrite, que a gente era voluntária, né? Na época eu já tinha terminado meu mestrado e eu ainda era voluntária lá. E a gente ficou conhecendo e a troca de experiência foi muito grande, porque a relação entre nefrologista e nutricionista ela é intensa. E a gente acaba discutindo casos, vendo o que a gente pode fazer, o que não pode fazer pelo paciente, e a gente acabou criando esse laço de amizade. Ju, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Estou muito feliz com a sua presença aqui no meu canal. Eu que agradeço o convite. Bom, pessoal, eu chamei a Ju aqui hoje para a gente fazer um bate-papo descontraído sobre doença renal. Esse vídeo faz parte da campanha do Dia Mundial do Rim do ano de 2022. E o objetivo da campanha é mostrar para as pessoas que a doença renal crônica existe. E nós, numa linguagem descontraída, queremos levar o conhecimento para todos, para que todos saibam como prevenir as doenças renais. E no caso de você já apresentar alguma doença renal, você saber cuidar melhor dos seus rins e saber prevenir complicações. Simone, é isso mesmo. A intenção é uma sensibilização, tanto da população como dos profissionais de saúde de doença renal. Ela existe, ela está aí, e existe como ser prevenida. Qual que é o grande problema da doença renal? É que ela é silenciosa. Então, por isso, precisa ser pesquisado. E o diagnóstico é muito simples, a pesquisa é muito simples, é você fazer um exame de urina e dosar a sua creatinina, que é um marcador no sangue, né, que você dosa através de exame de sangue simples, que mostra se o seu rim está funcionando bom ou não está funcionando bom. E é uma coisa muito barata, muito simples e fácil de fazer uma prevenção. Então, assim, isso vem sensibilizar aos profissionais da saúde, à população em geral, nessa tentativa de você prevenir, de você diminuir, porque ela tem uma repercussão muito grande, né? A doença renal tem uma repercussão tanto na qualidade da vida das pessoas, assim também como no orçamento de saúde pública, né? Ela gasta muito dinheiro, tem prevenir sempre é melhor que tratar, tanto para a qualidade de vida, como também em questão de dinheiro, que hoje em dia a gente vai falar tanto de questão de repercussão de dinheiro com o Covid aí, eu acho que a população geral viu que isso, saúde gasta-se muito, então é melhor você sempre prevenir, do que depois você ter um impacto tão grande como a doença renal tem. Sim, e eu e a Ju temos um carinho especial por essa campanha, né? A Sociedade Brasileira mandou camisetas para a gente para participar dessa campanha. Estamos com a camiseta. Aqui é a camiseta. E nós separamos, pessoal, algumas questões de uma forma muito didática para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre as doenças renais. Bom, Ju, então a primeira pergunta que eu separei aqui para você responder para a gente é: quem é o nefrologista? É uma pergunta importantíssima, quando o pessoal fala assim, qual a sua especialidade? Eu falo assim, eu sou nefrologista, mas nefrologista vem o quê, né? Tem muita confusão sobre nefrologista e urologista. Né? Qual que é a diferença? Né? O urologista, além dele ver essa parte de rim, ele é um médico cirurgião. Ele é responsável pelos atos cirúrgicos, né? Tumor, algumas pedras que se opera ou não, e toda a parte reprodutiva do homem. E o nefrologista? O nefrologista é um médico especialista em rim. Então, ele vai fazer a avaliação da qualidade, da função, como estão os rins, e tentar prevenir, atuar na prevenção da doença renal. Quando já não é mais possível atuar na prevenção, ele é o médico que vai estar atendendo os pacientes que vão para diálise.
ou os pacientes que acabam se submetendo a um transplante renal. É o médico que faz esse acompanhamento. Então, eu falo que o nefrologista, quando o paciente tem uma doença renal, é um casamento. Ele vai ter um nefrologista para o resto da vida. Muito bom. Então, o nefrologista é um médico que cuida dos rins, não é mesmo, Ju? Sim, é o médico que cuida dos rins. E vamos falar um pouquinho da função dos rins no corpo humano? Eu sempre falo que os rins são os órgãos muito bons e que quando ele começa a falhar, ele começa a dar sintoma como ele já não tem mais quase como funcionar. Então, ele é um órgão responsável por muita coisa e é um órgão que trabalha muito, né? Quais que são as funções? A grande função do rim, que todo mundo sabe, o rim é um filtro, né? Então, ele filtra todas as toxinas do sangue, ele é responsável por fazer a eliminação de água, de controlar a pressão, de controlar o que a gente chama de acidez do sangue, ele faz esse equilíbrio da acidez do sangue, deixando o sangue nem ficar muito ácido, nem muito básico. E ele também tem uma função hormonal também. Ele é metabolizado um hormônio chamado eritropoetina, que é responsável por ter ou não anemia. Ju, então é muito importante os rins também nessa questão da anemia, né? Sim, a anemia. Quando os rins começam a não funcionar direito, a gente tem a diminuição do hormônio da eritropoetina e começa a ter um sintoma de anemia. Ah, Ju, e eu costumo falar para o pessoal, quando me perguntam da minha especialização, né? Na verdade, eu não fiz especialização, foi o mestrado e o doutorado na parte de nefro, mas eu costumo sempre falar para o pessoal que, apesar de ser nefrologia, cuidar dos rins, a gente acaba estudando o metabolismo como um todo. Então, a gente estuda muito a questão do diabetes mellitus, da pressão alta, colesterol elevado, e os rins têm até mesmo uma relação com pulmões e outros órgãos, não tem, Ju? Olha, o rim é um órgão vital. Tanto que quando a pessoa acaba perdendo o rim, ela vai ter uma série de repercussões acima, né? Além de ter o descontrole da pressão, que acaba tendo todo um desequilíbrio, às vezes fica difícil de controlar a pressão desse paciente, né? Ela também vai fazer toda essa parte de cardiovascular, entendeu? Como ela não consegue eliminar toda essa água, ele acaba repercutindo no coração das pessoas. Né? E acaba tendo a doença renal crônica acaba tendo um aumento de risco de várias outras doenças. Entre que a principal doença que eu acho que tem maior repercussão é a doença cardiovascular, são os problemas do coração. Geralmente, quem tem um problema de rim acaba ganhando secundariamente um problema de coração também. Então, são órgãos que são juntos, né? Eles são órgãos que acabam andando de mão dada. Então, você precisa sempre fazer uma investigação desse paciente. Uma investigação bem completa, Bem né, Ju? completa. Eu fiz uma pesquisa aqui no YouTube, Ju, do que as pessoas procuram sobre saúde dos rins. Eu vi que é muito comum as pessoas pesquisarem aqui no YouTube como ter rins saudáveis. Eu falo que para ter rim saudável, a primeira coisa que tem que fazer é ter uma vida saudável. Então, o que é ter uma vida saudável? Primeiro, parar de fumar. Acho que cigarro tem uma repercussão grande em qualquer doença, não é só na doença cardiovascular, mas também na doença renal. Excesso de sal. Gente, que você, mais como nutricionista, sabe que a gente come muito sal, né? Tentar fazer uma dieta assim, eu não falo comer sem sal, mas fazer uma dieta que tente diminuir a quantidade de sal. Né? Porque a gente come muito produto industrializado, rico em sal, cheio de aditivo, né, Simone? Então, Sim. tudo isso tem uma repercussão e tem um preço. Outra coisa, fazer atividade física. É difícil fazer atividade física? É. A gente vai xingando fazer atividade física? Vai. Mas tem que fazer. E não precisa ser pagar uma academia, não. Eu acho que, por exemplo, uma caminhada, se você começar a fazer 30, 40 minutos de caminhada com uma regularidade, vale muito a pena. E ajuda também na sua saúde. Não abusar de bebida alcoólica. Acho que beber, usar o uso de álcool assim, em grande quantidade, traz também uma repercussão renal. Cuidar da pressão arterial. Pressão arterial também é uma doença silenciosa. Então, medir a sua pressão de vez em quando. Começou a perceber que a pressão está alta, procurar um médico para ser medicado e tentar manter uma pressão arterial, uma pressão normal, né?
né? A pressão 12/8, que o pessoal fala, né? Ah, minha pressão normal é 15/10. Não, a pressão de ninguém é 15/10, né? A pressão é 12/8. Então, começou a ficar com pressão alta, procure o médico. Se você tem diabetes, cuidar do seu diabetes, fazer um controle do diabetes, pesquisar para você ver se tem diabetes ou não. Que também é um exame muito simples, através de uma glicemia, né? Medir o açúcar no sangue. Evitar o uso de medicações não prescritas e uso principalmente de anti-inflamatórios, que acaba também tendo uma repercussão grande. Os anti-inflamatórios, o uso de excesso, acabam fazendo uma lesão renal. Beber água, que eu acho que é uma coisa muito importante, você beber água é fundamental, não é para você tomar 10 litros, né, de água, né? Mas tem que beber água. Ju, desidratação tem relação também com problemas renais, né? Desidratação pode levar a uma insuficiência renal, né? Até uma insuficiência renal aguda. Né? São essas coisas. Controlar colesterol, glicose e o peso, né? Obesidade, hoje em dia a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para doença renal. A obesidade é uma doença que tem consequências, então a gente precisa sim procurar profissionais de saúde que possam nos ajudar para manter um peso saudável, não é mesmo, Ju? Sim, assim, eu acho que quando o seu peso começa a te atrapalhar, né, começa a dar problema nas suas articulações, começa a dar problema na sua glicose, no açúcar do seu sangue, na sua pressão, você tem que se tratar. Né? Você não está se tratando para ficar bonita ou porque você quer ficar bem na fita, ou na foto, ou na filmagem, mas sim uma questão de saúde. A gente sabe que quem é obeso vive menos, quem é obeso tem uma série de repercussão. Né? Sim, tem uma repercussão, se vai fazer uma cirurgia de urgência, vai ter maior risco da cirurgia, maior complicação, então tem que se cuidar. E a obesidade é uma doença, ela tem que ser atenta. Resumindo, para a gente ter rins saudáveis, a gente tem que ter um estilo de vida saudável, não é mesmo? Exatamente. E antes de mais nada, que a gente não pode esquecer, como a doença renal é silenciosa, tem que se fazer exame. E como eu falei, além de você medir uma glicose, um açúcar no seu sangue, além de você medir a sua pressão arterial, mede uma ureia, uma creatinina e um exame de urina, que são exames baratos, simples, disponíveis em qualquer unidade básica de saúde, que deve estar, assim, qualquer clínico pode pedir, não precisa ser um nefrologista para pedir, né? Sim, e é super baratinho, né? O meu doutorado foi fazendo exame de urina em atletas. E lembrar também que quem é idoso tem um risco maior de doença renal. Né? Eu falo que conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa se cuidar mais. Né? E eu acho que isso é importante. Os geriatras, né? E os clínicos também cuidam das pessoas mais idosas, ter esses exames pelo menos uma vez por ano, que é baratinho, né? O que é doença renal e quais são os tipos de doença renal? Então, vamos falar em doença renal, né? Insuficiência renal. O que é insuficiência renal? É quando o rim está insuficiente, ou seja, ele não está funcionando adequadamente. Pode ser de dois tipos. Um quadro agudo, então você tem, por qualquer motivo, a gente teve agora o Covid, o rim para de funcionar. Esse quadro de insuficiência renal aguda, ele pode ou não voltar ao normal. Então, o rim pode evoluir, a insuficiência renal aguda pode evoluir com uma parada total, que vai dar origem à insuficiência renal crônica, ou ele pode recuperar. Mesmo a pessoa que tem insuficiência renal aguda, que teve uma doença, que teve qualquer motivo que o rim parou de funcionar, ele tem um risco aumentado de ter uma doença renal crônica. E tem os casos de doença renal crônica, que quando o rim vai parando de funcionar lentamente. Tem algumas doenças que podem causar isso. Primeira doença, pressão alta, hipertensão. Então, não tratar a pressão alta pode levar à doença renal, à parada desses rins. Então, todo paciente que é hipertenso deve fazer uma avaliação renal. Diabetes. O diabetes, hoje eu acho que é o grande vilão que ataca os rins, né? Ele vai lesando o rim lentamente, não é de uma hora para outra, não, é lentamente. E é no mundo todo isso, né, Ju? No mundo todo. Essas doenças são universais, né? Infecção urinária. Infecção urinária não é uma infecção urinária, mas infecções urinárias recorrentes
pode levar à lesão renal. Que é quando a gente fala que sobe para o rim, né? O que acontece? Porque é uma infecção urinária que pode levar ao que a gente chama uma pielonefrite, que é a doença renal, a infecção no rim. Né? Tem alguns casos, são vários casos, uma infecção urinária maltratada, ou uma certa sensibilidade da pessoa a ter uma infecção no rim, que é a pielonefrite. Também vai lesando esse rim e também dá um comprometimento no funcionamento. Pedra nos rins, litíase renal, não é uma pedrinha, são várias pedras recorrentes, né, que também acaba tendo uma sensibilidade a uma maior infecção renal. É uma das causas. O que a gente chama das glomerulopatias ou nefrites, que são doenças imunológicas que atacam o rim, que vão lesando o rim, vão fazendo um processo inflamatório nesse rim e acaba comprometendo a funcionalidade. Como eu falei, a própria insuficiência renal aguda, a obesidade. Então, das doenças mais comuns, é a pressão alta, o diabetes, a obesidade. Idosos também têm têm uma tendência maior a ter uma insuficiência renal. Ju, e tem pessoas que nascem com um rim só, né? Como que é a vida dessa pessoa em relação à saúde do rim? Bem lembrado, Simone. Tem pessoas que nascem com um rim só, simplesmente nasce com um rim só, não é? Vai descobrir isso na idade adulta. Como é que a gente faz o diagnóstico? Faz um ultrassom simples e vê que a pessoa tem um rim só. Às vezes, a creatina dessa pessoa está normal, né? Os exames que mede o rim está normal. Mas ela tem um risco aumentado a ter uma doença renal. Né? Então, esses pacientes têm um risco que tem que fazer uma avaliação, pelo menos anual, com exames de rotina, para ver como é que está funcionando os rins. E também tem outros casos, pessoas que têm má formação de rim. O rim, ele é formado de uma forma diferente, que a gente chama o rim ferradura, né? Ele se forma, ele fica meio feio, parece uma ferradura mesmo, né? Essas pessoas também têm um risco. E tem algumas doenças que são congênitas, né? A pessoa já nasce com uma doença que leva a um risco maior de ter doença renal, entre elas a doença renal policística. Essas pessoas acabam formando vários cistos e vão comprometendo o funcionamento desse rim. Muito importante a gente saber isso, né? E é fácil também, além do creatina, é fazer um ultrassom, pelo menos uma vez na vida fazer um ultrassom, né? Então, além do exame de sangue e de urina, o ultrassom entra aí como um exame interessante também na prevenção. Uma vez só na vida, né? Não precisa fazer ultrassom todo ano. Mas um ultrassom já ajuda bastante. E tem doenças, Ju, que são de causa genética? Se alguém na minha família tiver, eu tenho que me preocupar, porque eu posso ter? Bem lembrado, se você tiver alguém da família que tem doença renal, que precisou de diálise ou que fez um transplante, você já tem um risco mais aumentado. Então, vale a pena você procurar um médico e fazer um acompanhamento da função renal. Precisa ser com nefrologista? Não precisa ser com nefrologista. O ideal é caminhar com o nefrologista já quando você tem um comprometimento renal. Mas, a nível de prevenção, qualquer clínico geral ou pediatra, no caso das crianças, consegue fazer isso. Ou até mesmo a geriatra, no caso dos idosos, né? Geriatra, no caso dos idosos. E eu sempre brinco com os cardiologistas, né? Eu acho que além de pedir toda a função do coração, eco, eletro, pede uma creatinina, ultrassom renal, aí, um exame de urina, para a gente ver como é que tá. Sim, eu geralmente peço esses exames para a minha clínica geral. Ela pede uma bateria bem completa do coração, fígado, tireoide, rim. É muito importante todos os anos a gente passar pelo menos no clínico geral para fazer um check-up, né? Sim, conscientizar, né? E o ginecologista, né? Mulher que vai todo ano para o ginecologista também pede lá, se tiver alguma alteração, encaminha para um clínico ou para um nefrologista já direto. E eu acho que a campanha é legal para isso, ela cria um alerta a nível populacional, tanto dos pacientes, tanto das pessoas que usam a rede pública, assim como dos profissionais de saúde, né? Não é só nefrologista e nutricionista que tem que ficar preocupado com isso, mas todo mundo, né? Sim, muito bem lembrado, Ju. Farmacêutico. Muito bom. E o que eu ia perguntar? Ah, Ju, como a sua especialidade é transplantado, a gente podia
depois fazer um vídeo só sobre transplante. O que você acha? Pode, estou aberta aqui a fazer um vídeo sobre transplante também. Muito bom. O pessoal que tiver dúvida, pode deixar dúvidas aqui nos comentários, no vídeo do YouTube mesmo, mas depois a gente vai fazer uma live ao vivo lá no Instagram. No final do vídeo a gente fala melhor. Ju, eu vi aqui também que o pessoal pesquisa no YouTube quais são os medicamentos que causam doença renal, que causam algum problema no rim, e o pessoal também pesquisa bastante quais são os medicamentos usados no tratamento. Você pode falar um pouquinho para a gente? Então, a importância é sempre lembrar que não se deve tomar medicação sem uma avaliação médica, porque a automedicação acaba levando a uma repercussão grande. A principal medicação que ataca os rins, mas ele não é usar uma vez, é o uso descontrolado, aquela pessoa que usa continuamente, são os anti-inflamatórios não hormonais. Então, eles acabam tendo uma repercussão renal, mas não é de uma hora para outra. São os não hormonais, né, Ju? Não hormonais. Os que são os que não são à base de cortisol. Isso, o corticóide que a gente usa, que são os hormonais, esses não têm tanta repercussão renal, inclusive são usados até para alguns tratamentos, que são as doenças imunológicas, os rins, as nefrites, né? Mas os não hormonais, eles têm uma repercussão maior, eles podem levar a uma lesão renal. E qualquer medicamento, se você usar desnecessariamente, vai ter uma repercussão. Então, o mais importante de tudo é não ficar abusando desses anti-inflamatórios e tomar uma medicação com prescrição médica, que o médico ele vai te orientar e vai saber quanto tempo você vai ter que tomar e vai te dar a medicação adequada para o seu tipo de enfermidade que você estiver tendo naquele momento. Então, o medicamento mais importante seria não tomar o remédio que a sua vizinha toma, porque às vezes o problema que você tem não é o mesmo problema que a sua vizinha tem. E, além disso, Ju, uma coisa que eu aprendi com um dos meus médicos é que mesmo a pessoa que tem a mesma doença não responde do mesmo jeito para o medicamento, né? Sim, cada um tem um jeito de responder. O organismo, ele responde de uma forma, e só o médico vai conseguir ver qual que é o melhor remédio para o seu tipo de resposta ao seu organismo, né? Então, é uma avaliação bem individual aí, né? Bem individual. O medicamento, então, basicamente, a classe de medicamentos que a gente tem que se preocupar que podem prejudicar o rim são os anti-inflamatórios, que não são à base de hormônio, né? Isso, os não hormonais. E os que são usados para tratamento renal, eu vi que um já é a base de cortisol, né? Então, mas não é toda doença, depende do tipo, o que leva a sua doença, que são as nefrites, a gente acaba usando até o corticoide e acaba usando medicações que são medicações que abaixam a imunidade para o seu organismo não atacar o rim. Né? São os imunossupressores. As nefrites são quando o nosso próprio corpo ataca o nosso rim. E o nosso rim tem vários tipos de nefrite, né? É bem complexo. Mas a base de tratamento é isso, são corticoides e imunossupressores. Aí você vai tentar tratar o que levou. Se for pressão alta, medicações para pressão. Medicações de pressão, elas não atacam o rim, elas são usadas para tratamento. Medicações sobre a diabetes, também elas são usadas para tratamento. Quanto melhor você tratar o seu diabetes, mais tempo de vida de rim você vai ter. Né? As pessoas falam, não. É o diabetes que atacou o seu rim, foi o remédio que atacou o seu rim. Então, tem que controlar muito bem o diabetes. E se controla com as medicações para o diabetes e com a insulina. Então, a importância de você fazer isso. Dieta é fundamental. É difícil comer certo, né? Porque comer é uma socialização. Né? A gente come com a família, você convida o pessoal para ir na sua casa, se dá coisa para comer. Então, dieta é importante. Pode cometer alguns pecados? Pode, né, Simone? Pode. Né? Sempre pode cometer uns pecados, mas assim... Mas não todo dia, né? Exatamente, mas uns 90% tem que ser uma dieta adequada. Usar produtos industrializados também é outra coisa que acaba... Na doença renal, tem que ter uma dieta e evitar esses problemas, esses produtos industrializados. E o sal, né, também é um grande vilão. Evitar o sal, diminuir o máximo possível do sal. E aí depende de cada doença, vai ter mais ou menos o seu tratamento, né?
Por Sim. isso que é importante você estar acompanhando com o clínico e, se você tiver um comprometimento importante, acompanhar com o nefrologista. Remédio para colesterol também ajuda o tratamento do rim, né? Então, são várias coisas. Vamos para a última pergunta. E como a nossa ideia aqui é falar desde a prevenção até o tratamento, para finalizar, a última pergunta é sobre os tipos de tratamento para quem já tem a doença renal. Quando o seu rim para de funcionar, você tem uma insuficiência renal terminal ou uma insuficiência renal aguda, seu rim para de funcionar por algum motivo, você vai ser encaminhado para diálise. O que é diálise? Nada mais é do que uma máquina fazer a função do seu rim, né? Ela vai fazer essa função de filtro no seu rim. Essa diálise, no caso da insuficiência renal aguda, o rim pode recuperar um pouco da função, no caso da insuficiência renal crônica, ele acaba não recuperando a função. Então, você fica com diálise cronicamente. Você pode ir tanto para uma de hemodiálise. Diálise são dois tipos. A hemodiálise, que você vai fazer através do sangue, vai ter um acesso, que pode ser por um catéter, que é colocado numa veia sua, ou através de uma fístula. Você vai tirar o sangue por lá, vai passar na máquina e vai devolver. Outra vez que a gente chama da diálise peritoneal, que é um catéter que vai aqui no peritônio, que vai aqui na barriga, e você vai fazer a sua diálise em casa, sempre acompanhando por uma equipe de médicos, de enfermeiros, nutricionistas. Geralmente, numa clínica de diálise, se esse quadro for um quadro agudo, no hospital. Né? A diálise é um tipo de tratamento. Existe um outro tipo de tratamento, que é o transplante renal. Transplante renal não é cura. Então, não é porque eu transplantei o rim que eu curei. Não. Uma vez com insuficiência renal, sempre com insuficiência renal. A única coisa que, em vez de você fazer a diálise, você vai estar com o rim. E esse rim vai fazer as suas funções que habitualmente faria o seu rim nativo, o rim que o papai do céu deu para você. Só que, assim, não é tão fácil, né? Transplante renal não é tão fácil porque, assim, aquele rim não é seu. E o seu organismo pode rejeitar esse rim. Então, a pessoa que transplanta, ela precisa fazer um tratamento contínuo com medicações à base de corticoide e de imunossupressores, para você não rejeitar. Por isso que, uma vez que você tem doença renal crônica, é importante você estar acompanhando, ser acompanhado por um nefrologista e por um nutricionista para o resto da vida. Sim, é muito importante, né, Ju? O acompanhamento interdisciplinar, né? São aí Sim. várias disciplinas, e até mesmo um psicólogo seria importante, né? Psicólogos para aceitação, uma assistente social, tudo isso é importantíssimo. Muito bom. Ju, e antes, a diálise é quando o rim, assim, ele já está funcionando bem pouco mesmo, né? A gente indica diálise quando o rim está apresentando em diabéticos com clearance menor que 15, né? O que é clearance? É o que mede mais ou menos a função de rim. Seria o rim funcionar 15%, é isso? Seria o que o pessoal fala com o rim funcionando 15%. E não diabéticos a partir de 10%. Tem uma diferença, geralmente quem tem diabetes acaba entrando mais precocemente em diálise. Mas a gente tem que ter 100% de função renal? Não. Acima disso, o clearance de 60, a gente considera o rim em funcionamento adequado. Lógico que você tem que ver a sua idade, aquele período, se você tem ou não comprometimento anatômico desse rim, se é um rim só, se são dois rins, tudo isso interfere. Por isso que é importante passar com o médico para esclarecer as dúvidas. Muito importante. E quando o rim quando ele começa a funcionar menos de 60%, que a gente entra em tratamento conservador, é isso? É mais ou menos isso, mas assim, não é uma medida de função renal que está menos de 60%, não, precisa ser mantido, porque tem uma flutuação nessa história, né? Então, você precisa ter uma função renal mantida abaixo de 60% no mínimo de 3 meses. 6 meses. E aí o tratamento antes da diálise seria como? É aquilo lá, cuidar bem da pressão, diabetes, ver qual é a causa principal, as medicações, se você tem uma nefrite, as medicações imunossupressoras. O mais importante de tudo, que eu acho que, ao meu ver, é controlar bem o diabetes e controlar bem a pressão arterial. Esses são os pilares do tratamento da insuficiência renal.
Muito bem. E só lembrando aqui, puxando a sardinha para o meu lado, Ju, que no tratamento conservador a gente faz o controle de ingestão de proteínas pela dieta, porque quando a gente excede a quantidade de proteínas, não é legal para os rins, né? Mas a gente vai falar isso melhor na live, no vídeo com a Renata, que é nutricionista, também conheci ela lá na Unifesp. Para o vídeo de hoje, a gente quis se atentar mais a essa parte mais clínica mesmo, em relação a medicamentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Eu e a Ju vamos ler cada uma das perguntas e responder com muito carinho. Isso aí. É isso aí, realmente, o que você falou, uma dieta adequada, com uma quantidade de proteína adequada, pobre em sal, pobre em produtos industrializados, faz toda a diferença. Sim, com Menos certeza. salgadinho amarelo, né? Às vezes dá vontade de comer, não dá? Ai, eu não gosto muito de salgadinho, acho que eu tenho trauma de salgadinho amarelo. Ah, que bom. Eu não tenho o costume de comer sempre, mas de vez em quando dá vontade, sabe? Bom, gente, então a gente vai finalizando o vídeo de hoje. Foi um papo bem descontraído, muito esclarecedor. Ju, muito obrigado por estar aqui presente. E lembrando, estaremos ao vivo lá no Instagram, não é mesmo, Ju? Na sexta-feira. Na sexta-feira. Eu marco horário para vocês lá no Instagram. Vou colocar um post lá para vocês. Fiquem de olho. Bom, eu que agradeço o convite. Se surgir alguma dúvida, estamos prontos para tirar qualquer tipo de dúvida aí. Mas lembre-se, sempre consulte um médico, sempre converse com o seu clínico, o seu geriatra, o pediatra do seu filho. Ele é a melhor pessoa que pode se esclarecer sobre doença renal. Muito bom. Então é isso. Beijos. Beijos. Até mais. Até mais.